Outro vídeo de função e uma continuação, né? Ele fala o seguinte: determinação do domínio e da imagem de uma função a partir do gráfico da função. Não esqueça, só relembrando, tá importante. O que é domínio? Domínio são os valores, resumidamente, de maneira grosseira, tá? São os valores de x da função, ou seja, os valores que a função os valores de x que a função pode ter. O que é imagem? Imagem são os valores de y na função. Eu acho que eu me expressei bem. Quando eu falo valores de x, eu me refiro ao intervalo de valores de x, ou seja, entre o menor valor e o maior valor. Quando eu falo da imagem, que são os valores de y na função, eu me refiro, mais uma vez, ao intervalo, ou seja, a distância entre o menor valor e o maior valor numa função. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, que a gente possa entender isso daqui. Aqui tem os valores de y, aqui tem os valores de x. Vamos colocar aqui um gráfico desse tipo aqui. Esse gráfico ele começa aqui, termina aqui. E tem esses valores aqui. Aqui é 5, aqui é 1, aqui é 2, e aqui é 4. Esse gráfico, esse cara aqui representa o gráfico de uma função. Quais são os elementos do domínio dessa função? O domínio dessa função são os valores em que eu vou ter valor, são os pontos em que o gráfico vai ter, são os valores de x do gráfico. Ou seja, embora seja um desenho esquisito, eu sei que os valores de x vão de 2 até 4. Isso aqui é o domínio da função. São os valores de x referentes ao gráfico. Podemos escrever assim, que x pertence a reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, sem intervalo, tá? Ou podemos dizer que é intervalo fechado em 2, intervalo fechado em 4, por assim dizer. O que é imagem? Imagem são os valores de y na função, ou seja, intervalo. No caso aqui a função, ela vai de 5 até esse menos 1. Isso aqui é a imagem da função. Ou seja, podemos escrever esse conjunto de imagem da seguinte forma. X pertence a reais, tal que 1 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Ou seja, intervalo fechado em 1, intervalo fechado em 5. Existe outro. Esse foi o exemplo número 1, vamos colocar. Esse aqui é o exemplo número 1. Vamos colocar aqui agora exemplo número 2 disso. Vou colocar aqui tem o y, aqui tem valores de x. Aqui vamos pensar num gráfico desse tipo aqui. Não. Gráfico desse tipo. Vamos ter os valores aqui. Bolinha aberta. Menos 1. Bolinha fechada. E 1. Para esses valores ficar variando. Aqui. Bolinha aberta 2. Até o tá aqui. Então vamos colocar assim. Quem é o domínio dessa função? O domínio da função são os valores de x no gráfico. Ou seja, bolinha aberta. Bolinha aberta, vamos escrever que x pertence a reais. Vamos lá, vamos escrever logo o intervalo. Isso aqui, valores de x, são o que nós chamamos de domínio da função. O domínio da função é menos 1
menor do que x, que é menor ou igual a 1. Não esquece que eu escrevo menor ou igual relativo a intervalo. Intervalo entre menos 1 e 1. Então, vai ficar desse jeito. Vamos lá. X pertence a reais, tal que x, tal que 1, menos 1, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1. Como nesse caso a gente está falando que é bolinha aberta, apenas menor. Só isso. Fecha. Ou intervalo aberto em menos 1 e fechado em 1. Essa é a resposta. E a minha imagem? Minha imagem são os valores de y. Isso aqui é o que nós chamamos de imagem da função. X pertence a reais, tal que coloco do menor valor para o maior valor. Intervalo fechado em 1 e aberto em 2. Ou intervalo fechado em 1 e aberto em 2. É bem simples essa parte aí. Bom, é assim que se determina imagem ou domínio de uma função a partir de um gráfico. É isso. Exercício agora.